Galerinha, vocês sabem que eu tava resistindo, eu não queria gravar esse vídeo, sinceridade mesmo, não queria. Você sabe que eu não gosto de falar de política, sempre dá BO, é porque eu não posso deixar de defender o meu ponto, quais são as minhas opiniões. Eu até fiz aqui um resuminho, um roteirinho aqui dos pontos que eu tenho que falar, porque se eu for gravar um vídeo e eu for gravar esse vídeo sobre as minhas considerações a respeito de algum assunto, às vezes eu fico meio brabo demais quando é política, né? O pessoal da turma da geração de dentro sabe aí o quanto eu fico brabo quando eu falo sobre imposto de renda, quanto eu fico brabo quando eu falo sobre irresponsabilidade fiscal e o quanto eu fico brabo quando se usa narrativa para tentar convencer uma massa que é limitada do ponto de vista de conhecimento, de disposição de informações, né? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou especialista do assunto, quero deixar bem claro aqui que eu não sou economista, tem muito economista bosta também, né? Mas que eu não sou nenhum cara que pode realmente entender funcionamento total da macroeconomia. É lógico que eu tenho minhas opiniões sobre a microeconomia, sobre como que isso aqui vai influenciar nos nossos investimentos. A gente já tá aqui, já tem um tempo, né? Estudando a respeito disso. Ali alguns livros de economia, mas é lógico que eu não poderia ser o ministro da Fazenda, é lógico que eu não poderia ser presidente do Bacen, e é lógico que eu não poderia fazer parte do Conselho Monetário Nacional. Então, sim, o que você está escutando agora é a opinião de um leigo do assunto. Quero deixar isso bem claro, né? Porque senão algumas pessoas acham que eu tô vindo aqui cagar regra, e não é essa a intenção. A intenção é só te mostrar a minha opinião e quais são as decisões que eu vou tomar frente ao que está acontecendo na minha carteira de investimentos. E como, graças a Deus, Papai do Céu me deu essa responsabilidade de falar com várias pessoas, me deu esse privilégio e uma responsabilidade. Hoje está sendo muito mais uma responsabilidade do que um privilégio. Privilégio é quando eu falo sobre ações, quando eu falo sobre fundos imobiliários, quando eu falo sobre o que eu gosto de falar. Isso aí eu me sinto totalmente privilegiado de falar e analisar junto com vocês um relatório gerencial. Agora, quando eu tenho que falar de política, quando eu tenho que falar de algumas decisões fiscais, isso aí pra mim é mais uma responsabilidade. Eu não gosto de falar isso, mas eu sinto responsável por vir aqui cuidar da minha audiência, para que eles entendam qual é a minha opinião. Afinal, vocês ficam pedindo, né? O pessoal fica pedindo aí, o que você acha disso, não? Então, hoje é esse vídeo pra te falar um pouquinho sobre o pronunciamento do Haddad, sobre o que eu acho que tá acontecendo, sobre o rombo trilionário, sobre a dívida pública. Hoje você vai aprender muita coisa aqui, né? Inclusive, eu quero que você dê sua opinião também. Lembra que eu acabei de falar pra vocês que eu não sou autoridade do assunto, meu querido. Não sou autoridade do assunto. Tô aqui emitindo minha opinião pública, tá? Então vamos lá pro cenário atual, né? A gente viu aí, a primeira vez que o Hexa aconteceu no Brasil, que foi literalmente o real, a escala 6 por 1 aí, ó. Realmente bateu. É R$6 a cada $1, né? Escala 6 por 1 bateu realmente. Não tem o que fazer, o real vai sempre desvalorizar frente ao dólar quando tem inconsistência política, quando tem medo, enquanto tem inconsistência fiscal, enquanto o taxa de juros longa tá subindo pra caramba. Não tem como. E a gente bateu uma máxima histórica aí, né? É realmente, assim, coisa de louco. Isso aqui influencia muito nos nossos investimentos. Eu vou te falar todo o pacotão, né? Depois que a gente passar sobre todos os pontos aqui principais que eu quero citar com você, a gente vai falar sobre como isso influencia nos seus investimentos e por que você tem que estar preparado de agora pra frente, tá? Por que você tem que estar preparado pra 2025? Olha só, lembra que a gente comentou sobre a taxa Selic ter a certeza absoluta, não é segredo pra ninguém que a taxa Selic vai subir no próximo reunião do Copom, e você inclusive vai ver vídeos amanhã saindo, a taxa Selic subiu mais uma vez, não sei o que, como, meu Deus, e agora? Não, você já sabe disso, já sabe que isso vai acontecer, inclusive amanhã eu vou soltar um vídeo sobre isso também. Então aqui a gente tem essas probabilidades para as próximas votações do Copom, e essa reunião vai sair dia 11/12, né, na próxima quarta-feira. Sempre acontece essas reuniões do Copom nas quartas-feiras aí, de 45 dias. E a gente tem aqui uma probabilidade de 71% das votações serem a favor de 0,75%. E já temos aqui algumas probabilidades para subir 1 ponto percentual. O JP Morgan, inclusive, ele colocou, né, a previsão de taxa Selic no final de 2024 de 12,25, que seria aí, então, a favor dos 1 ponto percentuais. Que vai subir, a gente sabe. Agora a gente só tá em dúvida aí realmente se é 0,75 ou 1 ponto percentual. A gente viu que nos últimos dias aí, as votações para aumento de 1 ponto percentual deu uma aumentada, enquanto as de 0,75 deu uma diminuída. Então, ficou realmente indeciso aqui se vai ser 0,75 ou 1 ponto, né? Realmente a taxa de juros longa tá bem precificada. A gente consegue ver aqui nos tesouros públicos que o pré-fixado bateu aí seus 14%. Agora tá 13,92, mas já bateu 14%. Passou uns 2-3 dias a 14%. Quem aproveitou. No IPCA mais aí, ó, de 7,08, chegou a bater 7,21, cara. Isso aconteceu lá na Dilma, 2015, 7,4, chegou a 7,8 na Dilma, né? Chegou a 7,8 na Dilma. E você lembra o que aconteceu com a Dilma depois? Tanto BO acontecendo, né? Eu não quero nem entrar nesse cenário político da Dilma aqui, mas lembra o que aconteceu com ela? Pois é, impeachment, né? A gente tá chegando praticamente no mesmo cenário fiscal nesse momento, só que sem pandemia, sem
em outro tipo de crise. Igual foi lá na Dilma, né? Que loucura. E aí, pra acalmar todos os nossos corações, no dia que eu estava fazendo uma live junto com a galera, a gente estava analisando, se eu não me engano, BR Partners, antes inclusive dessa subida aqui, né? BR Partners, soltei um vídeo ontem aí, e BR Partners aí nos últimos 5 dias subiu 4%, a gente estava fazendo uma live sobre isso, enquanto tava tendo pronunciamento do Haddad aí na televisão. Todo o mercado financeiro, né? Na verdade, praticamente toda a política fiscal tava esperando aí um anunciamento de corte de gasto. O Copom chegou a enquadrar o Lula e falou, precisamos de corte de gasto. Responsabilidade fiscal, galera, responsabilidade fiscal, senão nós estamos lascados aqui. O Bacen, que é o Banco Central, ele tem nas suas mãos o poder de controlar a taxa de juros. Então ele consegue subir e descer a taxa de juros. A gente até falou do Copom, que é uma reunião que acontece dentro do Bacen lá, com as cabeças, né, do cenário macroeconômico, justamente para definir para onde a taxa Selic vai. Só que quando a responsabilidade fiscal fica tão grande, mas tão grande, o Banco Central começa a perder essa capacidade. A gente vai falar sobre isso. Mas o fato é que no pronunciamento do Haddad, pouco se falou sobre corte de gastos. Pouco se falou sobre corte de gastos, né? E eu fazendo live, o pessoal comentando na live, e aí, engraçado demais, cara, muito engraçado. A gente tá realmente, assim, abandonado. Será? Mas não poderia deixar de acontecer uma medida, entre aspas, populistas. Essa eu concordo, tá? Essa eu concordo. Inclusive vou deixar minha opinião aqui. Que foi a isenção do imposto de renda até os 5 mil reais, né? A gente sabe que isso aí, na verdade, é só um ajuste da tabela de imposto de renda. A tabela hoje está desatualizada 167%. A cobrança de 27 mil por cento de imposto de renda que hoje é feita aí para quem tem mais de 4 salários mínimos, na verdade, tinha que ser para quem tinha 12 mil reais a mais de faturamento, né? E a isenção de 5 mil reais, ela já deveria estar acontecendo há muito tempo, se a gente tivesse responsabilidade fiscal. Porém, como a gente não tem essa responsabilidade fiscal, a gente tem que ficar prometendo o que já era para acontecer. E isso aqui pega muito a massa, sabe por quê? Olha só que loucura. Você escutou o Haddad prometendo aí esses 5 mil de isenção no imposto de renda, correto? Aí tudo bem. Eu concordo? Concordo, sabe por quê? Quanto menos imposto, melhor para mim. Na minha opinião, quanto menos imposto, mais a economia consegue lidar com os problemas que estão acontecendo hoje. Por que seria um fato relevante para nós? Seria um fato relevante que iria aumentar o consumo. Se aumentaria o consumo, a gente vê dois problemas aí. Por que na minha opinião, isso pode ser um tiro no pé? Primeiro, isso é uma promessa que a gente só vai saber se vai dar certo lá em 2026. Agora, em 2024, não tem como. Em 2025, a gente vai dar uma olhada a ver se isso vai funcionar. Eu vou até te mostrar aqui alguns pronunciamentos de algumas pessoas do Senado. E depois, em 2026, pode ser que aconteça realmente de ficar sem isenção aí. Só que a gente tem alguns problemas, a gente tem alguns riscos que eu anotei aqui. 36 milhões de brasileiros serão beneficiados com isso aí. Se a gente pega e descarta essa medida política, parece que o motivo fica muito vazio. Como assim? Bom, a gente também teve a promessa de zerar o déficit do Brasil. Lembra disso? 0%, pelo menos 0%, né? Na verdade, tinha até 0,5% acima. Depois a gente deu um ajuste de 0%, depois outro ajuste 0,5% negativo. Mas o problema é que só tá crescendo. E se a gente quer beneficiar a população através de corte de arrecadação, cara, isso pode ser um tremendo tiro no pé. Por quê? Se já tá difícil manter, perceba que o problema não é a arrecadação. Se já tá difícil manter o déficit fiscal controlado com a arrecadação que a gente tá tendo hoje, que foi recorde, presta atenção, foi recorde em janeiro, foi recorde em fevereiro, foi recorde em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto. Cara, foi recorde de arrecadação todos os meses desse ano praticamente. Recorde de arrecadação, sabe o que é isso? Se o governo fosse uma empresa, ele estaria demonstrando relatórios trimestrais de aumento de lucro exorbitante, recorde, todo trimestre. O que acontece com a empresa que reporta lucro recorrente aumentando gigantescamente todo trimestre? Teoricamente, você ganha mais confiança, né? Só que o que adianta a empresa ter mais receita, mais arrecadação, se o gasto tá absurdo? A empresa aumentou a receita em 100% de um trimestre pro outro, mas aumentou sua despesa de 120%, pô, ficou no déficit, não adiantou nada. Então o problema não é arrecadação, cara. Não é arrecadação, são os gastos públicos, né? São os gastos públicos. Enquanto a gente não tiver corte de gasto público, realmente a gente vai ter problema com déficit fiscal. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. A política fiscal, ela tem 3 objetivos. A primeira, alocativa. O que é isso? Você pega o imposto da galera e aí você aloca em coisas que realmente são relevantes. Por exemplo, comprar dipirona para um menino que chega com o braço quebrado no hospital ter pelo menos uma dipirona em gosta para tomar. Você concorda comigo que isso... Eu pago por isso. Eu pago imposto justamente para as pessoas que não têm a mesma condição que eu de ir no hospital conseguir ter um atendimento hospitalar adequado, correto? Mas falta dipirona. Eu gosto de pensar na ideia também que o imposto será contribuído e alocado para uma melhor educação, para melhor segurança. Só que perceba, essas coisas dentro do nosso Brasilzão é 2, 3% do PIB vai para
pra saúde, 2, 3% da arrecadação vai pra... Não tá sendo alocado de maneira correta. Segunda coisa, distributiva, para distribuir renda, né? Tirar de quem tem mais para colocar um pouco para quem tem menos. Sou a favor disso também. Algumas pessoas que ganham um salário mínimo, menos do que isso, pessoas que vivem na miséria, pessoas que vivem aí até na classe média, pode ser que eles não tenham condições de pagar por uma segurança, de pagar por uma saúde, enfim, né? A gente não vai nem entrar nesse quesito aqui, mas isso é responsabilidade da política fiscal. E terceiro, que é a que eu mais fico pistola, é a estabilizadora. A política fiscal é para estabilizar a economia, para não deixar juros disparar, para não deixar a inflação disparar, para não deixar, né, você dar uma estabilizada na economia. Na verdade, suavizar, tornar o negócio fluido, porque ciclo de mercado sempre vai ter. Vai subir taxa Selic, vai descer taxa Selic, isso é normal do capitalismo, isso é normal de uma política de mercado livre. Só que quando a gente vê a política fiscal fazendo o contrário do que ela deveria fazer, a gente fica brabo, né? Porque a gente paga imposto pra caramba. A gente tá quase no topo da curva de Laffer lá, a gente paga imposto pra caramba e a gente não tá vendo resultado. Na verdade, parece que a gente tá pagando pra ter uma desvantagem. Concorda comigo? Olha isso, a dívida bruta do governo atingiu 9 trilhões, que é o maior valor da história. Maior valor da história, cara. Hoje a dívida pública chega a 80% do PIB em 2024 e continuará crescendo, né? Tem a tendência de chegar a 100% em 2030 se continuar nesses patamares de hoje. E só por causa da taxa de juros. Pensa comigo. Se a gente libera aí a isenção para os 5 mil reais, tá? Só pensa comigo aqui, que eu sou a favor, inclusive. Mas presta atenção nos riscos. Se liberar aí a isenção para quem ganha 5 mil reais, vai sobrar mais dinheiro para essas pessoas, concorda? Vai sobrar mais dinheiro para essas pessoas. Essas pessoas vão ter um poder de compra maior agora, porque antes sobrava 27,5% dela era consumida, agora tem 27,5% a mais de dinheiro para elas gastarem. Então elas vão começar a gastar esse dinheiro na economia. Vão despejar, vão lá comprar tênis, vão consumir. Tendo mais consumo, o que acontece? Sem aumento da oferta, a demanda sobe, a oferta não sobe. Inflação. Se a inflação sobe, o que o Banco Central é obrigado a fazer? Não tem como ele deixar a inflação bater 20%. É responsabilidade do Bacen fazer o quê? Aumentar juros, taxa de juros para conter a inflação. Só que presta atenção comigo, o risco que a gente tá de uma dominância fiscal. Se a gente sobe muito o juro desenfreadamente por conta da inflação que tá subindo, por conta de uma política fiscal que não tá sendo muito efetiva, isso vai gerar aumento do dólar. O que gerou esse aumento do dólar agora? Foi algum problema fora o fiscal brasileiro? Não, foi problema fiscal brasileiro, desconfiança fiscal do Brasil. Todo mundo tá saindo do Brasil, os dólares que estavam aqui estão vazando, tem mais gente comprando dólar, o dólar fica mais caro. Se o dólar fica mais caro, agora, aqui que tá um negócio que você não entende. Se o dólar está mais caro, o que acontece? Aumenta a inflação. Como assim, Léo? Tudo que você consome é dolarizado. O pãozinho que você vai lá na padaria, ele é dolarizado, sabia? Sabia que as empresas que vão comprar o trigo, eles fazem cotação desse trigo aqui com nossos irmãos argentinos, praticamente umas 3 vezes no dia, e tem oscilação do dólar, porque compra em dólar, 3 vezes no dia. Você não vê a oscilação do pãozinho lá 3 vezes no dia, mas sempre a gente faz compras dolarizadas. Se o petróleo, né, tem um acordo petrodólar, né? O petróleo é vendido em dólar, a gente importa muito petróleo. Se o petróleo sai mais caro porque o dólar tá mais caro, o que você acha que vai acontecer? O diesel vai ficar mais caro. A gente vive numa economia rodoviária. Vai ficar mais caro o frete. Se fica mais caro o frete, o arroz pode até custar o mesmo preço, mas para ele chegar na sua casa vai ficar mais caro. E outra coisa que você não percebe é o seguinte: a gente é um país exportador. A gente é o celeiro do mundo. A gente vende carninha, a gente vende sementinha e a gente vende aço, minério de ferro e um pouquinho de petróleo. A gente faz isso aqui, a gente vende. Aí o que você acha que o produtor, pensa no produtor lá que vende arroba de boi, criou o gado com dificuldade porque as coisas foram subindo de preço. Aí você acha que ele vai matar o boi, vai vender a carninha aqui dentro do Brasil em reais, ou ele vai ver o dólar a 6,10 e falar, pô, vou exportar mais. Se ele exporta mais, porque eu exportaria. Se ele exporta mais, sobra menos carninha aqui dentro. Se sobra menos carninha aqui dentro e o pessoal agora tem mais dinheiro para comprar, o que vai acontecer? Opa! Mais inflação. Mais inflação faz com que o Banco Central faça o quê? Suba a taxa de juros. Reiniciou-se o ciclo. Taxa de juros subindo mais, sobe o dólar, sobe a inflação, sobe a taxa de juros. Isso é a dominância fiscal, onde a má política fiscal tira a autoridade do Banco Central de controlar a inflação através do controle da taxa de juros. Essa é a desconfiança fiscal que o Brasil está hoje. Você entende? A partir de agora, você conseguiu entender o que é o problema? Isso fez com que o real aí só perdesse pro rublo russo. É que, lembra? O rublo russo tá em guerra.
sofreu sanção, um monte de coisa, e mesmo assim a gente tá lá, nas costinhas do rublo. Desvalorizamos mais, meu amigo, o peso chileno. Você vai lá no Chile, e você parece que você é um rei, com tanto dinheiro que você fica na mão, né? Apesar do dinheiro não valer nada. Mas você parece um rei, né? Um tabletão de dinheiro assim, ó. Aí você vai pagar uma carne lá na churrascaria, né? Um tabletão de dinheiro. Nós desvalorizamos o real mais do que o Chile, cara. Mais do que os nossos irmãos aí, ó, que tá com inflação absurda ainda. Taxa de juros 3 dígitos. Que é isso que tá acontecendo, cara? Que tá acontecendo? E aí, depois desse pacote aí, né, de corte de gastos, que na verdade não foi o pacote de corte de gastos, mas sim de diminuição de arrecadação, o Haddad, sinceramente, ele não soltou nada sobre corte de gasto, falou nada. Ele falou que, né, no final, todas essas medidas juntas vão economizar 70 bilhões de reais até 2026. Pô, 70 bilhões de reais não é nada, né, cara? Não é nada. Isso se tudo for aprovado, né? Lembra disso, se tudo for aprovado. Ainda não foi. Aqui o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele disse isso aqui, ó, vou ler entre aspas aqui, é ipsis literis, tá? Ó, reafirmo o compromisso inabalável da Câmara dos Deputados com o arcabouço fiscal. Toda medida de corte de gasto que se faça necessário para o ajuste das contas públicas contará com todo o esforço, celeridade e boa vontade da casa, que está disposta a contribuir e aprimorar. Qualquer outra, presta atenção, pra você não ser aquele gado dominado só por notícia que... Ah, meu Deus, presta atenção. Qualquer outra iniciativa governamental que implique em renúncia de receitas, que é o que a Haddad quer, será enfrentada apenas no ano que vem. E após análise cuidadosa e, sobretudo, realista das fontes de financiamento e efetivo impacto nas contas públicas. Uma coisa de cada vez. Responsabilidade fiscal é inegociável. Tava sendo pressionado para corte de gasto. Vem e solta uma bomba falando que grande parte da população será isenta, que nem foi aprovado. Depois, o Haddad, o presidente, ainda vai ter o direito de falar assim, eu propus. Ó, nosso governo aqui a gente propôs que tivesse isenção até os 5 mil, hein? Ó, eu propus, hein? Quem não aceitou foi a Câmara lá, hein? O pessoal de direita lá não aceitou. Será que realmente não aceitaram porque os caras são maus? Ou será que eles não aceitaram porque é ruim pra economia? Você só não enxerga isso por enquanto. Grande parte... Por que será que o Haddad tá fazendo isso agora, né? Será que ele tá pagando... Será que ele quer vir pra presidente? Até 3 mil reais... Olha só, isso é informação estatística. Eu não tô inventando dado aqui, não. Até 3 mil reais é a grande parte da população que vota no PT. De 3 mil a 5 mil reais, aí fica meio dividido ali, o pessoal já começa a votar na direita, né? Depois dos 5 mil reais pra frente, o PT nem tem voto praticamente, né? Nem tem voto praticamente. Assim, some drasticamente. Por que será? Fica aí uma reflexão pra você fazer. Acima de 5 mil reais é o pessoal que mais paga imposto, é o pessoal que mais, né? É o pessoal que realmente tira do bolso pra contribuir com a sociedade de verdade. Não tô falando que os outros não contribuem, mas proporcionalmente falando. Por que será, né? E por que será que soltaram agora? Faça reflexão crítica e deixa aqui nos comentários, inclusive, que eu sei que esse vídeo vai dar BO. Eu não queria fazer, não. Eu tenho que emitir minha opinião, né? Agora eu vou ler o discurso do Pacheco, tá? Ó, em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade, ó. Política fiscal não tem nada a ver com populismo. Algumas medidas são doídas. Na medicina, se você já teve a oportunidade de ver isso, você vai ver. Tratamento de escara. Aí chega um cara lá com a escara lascada. Fê, o que você faz? Você debrida a escara. Antes de melhorar, você tem que fazer o cara sofrer um pouco. Se você deixar do jeito que tá, ele não vai sentir dor, mas vai só aumentando a escara. Se hoje a gente deixar do jeito que tá a política fiscal, a gente não vai sentir dor, mas só vai acabando ainda mais com o arcabouço fiscal. Para tratar de verdade política fiscal, tem que ser feita alguma coisa. Isso vai ser sentido no curto prazo, mas a gente vai colher os frutos no longo prazo. Ó, em se tratando de política fiscal, é preciso afastar o medo da impopularidade que constantemente ronda a política, né? Nesse sentido, é importante que o Congresso apoie as medidas de controle, governança, conformidade e corte de gastos, ainda que elas não sejam muito simpáticas. Ainda que o corte de gastos não seja muito simpático, vai precisar fazer, né? Inclusive, outras podem ser pensadas. Ele tá falando aqui sobre diminuição da arrecadação, né? Inclusive, outras podem ser pensadas, pois esse pacote deve ser visto como o início de uma jornada de responsabilidade fiscal. Concordo plenamente. Esse pacote não é ruim. Ele só não tem nada a ver com o cenário que nós estamos agora. Só não tem nada a ver. A questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é uma pauta para agora. E só poderá acontecer e somente se tivermos condições fiscais para isso. Se não tivermos, não vai acontecer. Você acha que a gente tem? Você acha que vai acontecer? Você acha que a gente tem
condição fiscal pra isso. Nós estamos afundando em dívida. 80% do PIB já é dívida pública. 40% da dívida pública é em Selic. Se a gente continuar aumentando a taxa Selic, a gente já fica mais endividado. Imagina, isso aqui é a mesma coisa de você receber seus 5 mil reais por mês. 3 mil reais é dívida. 3 mil reais é dívida. Os outros 2 mil reais, um é imposto, o resto é gasto. Como é que você vai conseguir realmente sobreviver? Temos que tirar essa dívida pública. Então para tirar essa dívida pública, eu vou baixar o seu salário agora, ao invés de 5 mil, você vai ganhar 4. Como assim, cara? Tem que cortar o gasto pra você não se endividar mais, cara. Você não pode endividar mais. Você concorda comigo? Pode diminuir a dívida, você tem que não diminuir o quanto você ganha, mas sim parar de gastar. Faz muito sentido, né? Meu Deus do céu. Eu sei que não é tão simples assim, galera. Economia, macroeconomia não é tão simples assim. Mas às vezes vocês precisam levar um choque mesmo, né? Um socão aqui de ser exposto ao ridículo. Porque é como aquela frase diz, né? O óbvio é óbvio. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, que as pessoas esquecem do óbvio, do tão óbvio que ele é. Mas essa é uma discussão pra frente, que vai depender muito da capacidade do Brasil de crescer e gerar riqueza sem aumentar impostos. Sem aumentar impostos. O PIB crescer, ele não significa que a gente tá realmente gerando mais riqueza. Parte do PIB vem de gasto do governo. Se você aumenta muito imposto e joga lá em gasto de governo, esse gasto de governo nem sempre vai ser pra aumentar o crescimento de riqueza não, hein? Reflita. Então só uma conclusão aqui pra gente falar sobre como isso vai impactar nos seus investimentos e eu falar aqui do fundo do meu coração o que eu espero que você faça. O que eu espero que você faça. Do fundo do coração, se você me escutar a partir de agora, você pode ser contrário a tudo que eu falei atrás. Tudo que eu falei atrás você pode discordar. Mas se você me escutar a partir de agora, eu te garanto, cara, você vai me agradecer no futuro. Você vai me agradecer no futuro. Porque do que eu falei de agora pra trás, pode ser que mude tudo. Pode ser que venha um pronunciamento amanhã. Pode ser que, né? Tudo pode mudar. Agora, o daqui pra frente, isso aqui a gente já viu historicamente acontecer várias vezes. Historicamente a gente já viu isso se repetir. Não tem por que a gente lutar contra a tendência. Grava essa frase, anota essa frase aí, ó. Contra tendências, a gente não luta. A gente participa, beleza? Eu lembro inclusive da historinha que me contaram, onde um vendedor de laranja ficava puto da vida porque o vendedor de tangerina ganhava mais dinheiro do que ele. Porque a tangerina é mais fácil de cultivar, porque a tangerina você consegue cultivar tanto no frio quanto no calor, a laranja nem tanto. E aí o cara da laranja chegou e falou: podiam criar um imposto sobre a tangerina lá, porque o cara ganha demais. O cara ganha muito mais dinheiro que eu, tem que criar um imposto sobre ele, pra poder pegar o dinheiro dele e jogar pro governo, você acha, fazer alguma coisa pra mim. Não tem como ter essa diferença aí não. Ao invés de você literalmente abandonar sua laranja e começar a vender tangerina, né, porque você tá incomodado com a tangerina, né? Você tá incomodado com o empresário porque você não vira um empresário, né? Enfim, tô só ridicularizando aqui novamente. E aí, taxaram o cara da tangerina. E o cara da tangerina começou a pagar seus impostos. Ficou mais desinteressante pra ele agora, mas mesmo assim ele cultivava sua tangerina, pagava seus impostos, tudo tranquilo. E chegou um cara que cultivava morango. O cara que cultivava morango, ele ficava puto com o cara que cultivava laranja. Porque o morango, ele é muito mais sensível, ele apodrece muito fácil, você coloca muitos moranguinhos assim na mesma caixa, passa 3 dias e já tá meio ruim. E é muito difícil cultivar morango, né? Tem a sua sazonalidade muito certinha. O pessoal, né, não dá tanto valor no cultivador de morango. E aí ele falou, podia taxar o cara da laranja. Aí o governo chegou no cara da laranja e falou assim, agora nós vamos taxar o senhor, cara da laranja. E o cara falou assim, mas eu não preciso pagar imposto, só o cara da tangerina lá. Então preste atenção, sempre, ninguém quer pagar imposto, quer pagar o mínimo de imposto possível. O imposto é ruim, principalmente porque a gente entrega esse dinheiro na mão de um governo que não está comprometido. Se o governo tivesse comprometido, todo mundo ficaria feliz em pagar imposto. Mas literalmente todo mundo quer pagar menos imposto. Todo mundo quer pagar menos imposto. Não tem como. O cara que fala que tem que cobrar um imposto lá do cara da tangerina, se vier cobrar dele, ele não quer. Só se for do outro. E pimenta no c dos outros é refresco no seu, né, meu amigo? Então para com essa discussão aí de tem que taxar aquele, tem que taxar aquele outro, porque o rico normalmente ele vai fugir disso, hein? Triste te dizer, mas o rico vai fugir disso. Como que isso impacta nos seus investimentos? Eu quero te mostrar 3 pontos principais aqui, porque eu sei que você tá muito ansioso. O Brasil agora vai acabar, principalmente você que tá começando agora, né? A gente teve um boom aí de investidores entrando no mercado financeiro a partir de 2020, isso é lindo. Você que entra hoje ainda, você ainda vai ser pioneiro, daqui 10 anos você vai ver, você vai ser pioneiro ainda. A gente tem 2% da população brasileira que investe na bolsa brasileira. Loucura. Você ainda vai ser pioneiro se você entrar hoje, né? E a gente vê um cenário muito estranho, na minha opinião. A gente vê, nesse momento, olha, pasmem, a gente teve a maior Black Friday
A gente teve o maior volume de vendas nessa Black Friday há 4 anos. 4 anos que a gente não teve esse volume de venda na Black Friday. É lógico que grande parte do lucro dessas varejistas que venderam isso foi nominal, porque comeu inflação, né? Varejista sofre mesmo. Mas você consegue ver um volume e economia aquecida. Você vê muito tráfego de produtos. Você vê lucros das empresas aumentando. A gente leu constantemente lucro do quarto trimestre do ano passado, primeiro, segundo, terceiro trimestre desse ano, aumentando. A gente leu, eu leio com vocês aqui. Por isso que eu falo, se inscreve no canal, meu amigo. Você vai aprender muita coisa aqui. E mesmo com tanto lucro aumentando, a bolsa está sendo comprimida. Você concorda com isso? A bolsa está sendo comprimida. Literalmente ela tá amassando, né? E toda essa compressão tá vindo por conta desse risco fiscal e desse pessimismo que tá acontecendo. Vai chegar um ponto onde só pode acontecer duas coisas. Só pode acontecer duas coisas. A compressão da bolsa vai ser tão grande, mas tão grande, que vai ficar barato demais a ponto de as empresas serem compradas. Literalmente, vai vir uma empresa grandona do exterior, vai comprar a empresa aqui. Tá barato demais, vou comprar, ué. Ou a compressão não vai mais aguentar, né? E aí vai estourar. Olha esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui mede o PL da bolsa, correto? O PL da bolsa. Hoje a gente tá com um PL de 8,20 vezes. 8,20 vezes. Lá em 2008, na época do subprime, uma das maiores crises mundiais aí, ó, a gente tinha um PL ali de 6, 7,5, né? E a gente tá praticamente segurando essa compressão da bolsa aí, ó. Desde 2008, se a gente for levar em consideração a bolsa no dólar, né? A gente tá segurando essa compressão há muito tempo. E provavelmente essa compressão não vai ser segurada só pelo pessimismo. Então, de duas, uma. Ou as empresas da bolsa serão compradas por outras empresas maiores, porque realmente, você vê uma empresa que só aumenta lucro. 8 bilhões, 8,5 bilhões, 9 bilhões. 9,5. O lucro só aumentando e a empresa só caindo na cotação, vai chegar um ponto que as empresas vão ser compradas. Ou que esse destravar do medo aí, do pessimismo vai acontecer e você vai ver esse gráfico subindo novamente, né? Lá antes da crise sanitária. PL de 19, 3 vezes mais. E isso aqui é a média da bolsa, tá? 8,20 é a média da bolsa. A gente consegue ver várias empresas, ó. Vou abrir algumas aqui, tá? Vou abrir algumas aqui pra você, ó. Setor perene, 4,9, 5,5, 6,3, 4,9 para 20. É 5 vezes, né? 4 vezes. Se essas empresas realmente se destravarem do pessimismo, cara, você vai ver um boom de mercado, né? Então, o meu conselho pra você, e agora eu quero que você escuta, essa é a parte do vídeo onde eu falei, se você me escutar agora, você vai me agradecer no futuro. Eu queria que você não fugisse da tendência, mas que você participasse da tendência. Nesses momentos onde canhão tá te disparando, né? Bala pra todo lado, e o violino não tá mais tocando, como diria o Warren Buffett, as coisas ficam mais difíceis. Quando você tinha Banco do Brasil lá, 58, 60 reais antes do desdobramento e falava assim, ó, nossa, mas a 50 eu compraria de novo. Hoje tá a 48 e você tá com medo. Será que realmente você é o homem ou a mulher que você falava que era, né? Quando o negócio tava lá em cima, bombado, Bitcoin lá 100k. Hoje eu compro o Bitcoin, hoje eu acredito no Bitcoin. É quando ele tava 30k. Se cair pra 30k de novo, você vai comprar? Essas ações que estão caindo agora, você vai comprar? O que define o preço de uma ação, o que define o preço de uma empresa, o que define o valuation são múltiplos indicadores, relatórios, você tem que ler, lucro e dividendo, meu amigo. Tudo isso tá ok. Tudo isso tá ok. Antes de melhorar, acredito que piora mais um pouco, mas participe da tendência. Só compra, só compra. Compre suas ações, compre seus fundos imobiliários, compre seu dólar, né? Agora tá caro, mas se você tem muito medo, compre seu dólar, cara. Você não pode ficar parado, porque senão você vai ser consumido pelo mercado, beleza? Não gosto de fazer esse tipo de vídeo, sinceramente, eu fico estressado. Às vezes eu sou até muito sarcástico, né? Porque, pô, não tem como, eu não posso falar diretamente tudo. Mas eu espero que você tenha entendido aqui minha opinião sobre isso e sobre o risco fiscal que tá acontecendo, e isso tá comprimindo a bolsa, em algum momento vai estourar. Então, aumente suas posições. Se você quiser aprender a investir de verdade, é só você clicar em se inscrever e dar o like no vídeo aí, porque eu vou te ensinar todo santo dia. Eu vou te ensinar alguma coisa nova nesse canal, beleza? Fique com Deus, papai do céu te abençoe e até o próximo vídeo.